Você já reparou como algumas pessoas despertam algo em você que vai além do incômodo normal? Não é só discordância, é irritação, às vezes raiva, às vezes desprezo. Você pensa, como alguém consegue ser assim? Isso me dá nojo. Eu nunca faria isso. Mas repara numa coisa importante. Nem todo mundo te provoca essa reação. Só alguns. E isso não é aleatório. Se fosse apenas uma questão de certo ou errado, você reagiria igual a todos. Mas não reage. Existem comportamentos que passam despercebidos e outros que te atingem como um soco invisível. É aí que começa a psicologia profunda. Imagine que você está numa fila e alguém fura o lugar na sua frente. É natural sentir raiva. É uma quebra de regra social. Mas pense agora naquele colega de trabalho que, sem fazer nada diretamente contra você, só pelo jeito dele de falar, de se vestir, de se portar, te causa um ranço profundo, uma antipatia que você nem sabe explicar direito. Você se pega pensando nele, criticando mentalmente, sentindo um desconforto que parece grande demais para a situação. Essa reação é diferente, não é? Ela é mais pessoal, mais intensa. É sobre esse segundo tipo de reação que vamos conversar. Por que certas pessoas, e não outras, acionam esses gatilhos tão fortes dentro de nós? Por que um comportamento específico em alguém nos tira tanto do sério, enquanto para outras pessoas o mesmo comportamento passa batido? Essa seletividade no nosso julgamento é a chave. Não é sobre o que a outra pessoa faz, mas sobre o que o comportamento dela ecoa dentro de nós. Pensa comigo, você pode ver alguém sendo muito expansivo e achar admirável, outra pessoa vê o mesmo comportamento e sente repulsa, chama de exibicionismo. Por quê? A resposta não está na pessoa expansiva, mas em quem observa. É como se cada um de nós tivesse um conjunto de botões emocionais. Algumas pessoas passam por nós e não apertam nenhum. Outras, sem nem perceber, apertam exatamente aquele que dispara um alarme interno. Uma reação que parece vir do nada, mas que na verdade vem de um lugar muito fundo. E é para esse lugar que a gente vai olhar hoje. Vamos entender por que o julgamento intenso diz muito mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. O psicólogo suíço Carl Jung observou algo que até hoje é perturbador para muita gente. Nós não odiamos nos outros aquilo que é totalmente diferente de nós. Nós odiamos aquilo que toca em algo não resolvido dentro da gente. Ou seja, aquele julgamento exagerado, aquela raiva desproporcional é um sintoma. Ele não nasce no outro. Ele nasce dentro. Para Jung, sempre que uma reação emocional é muito maior do que a situação parece justificar, o inconsciente está envolvido. Você não está vendo a outra pessoa como ela realmente é. Você está vendo, através de um filtro interno, uma lente distorcida pelas suas próprias experiências, medos e desejos reprimidos. Esse filtro, essa lente, tem um nome na psicologia: projeção. A ideia de projeção pode ser desconfortável porque ela tira o foco do erro do outro e traz de volta para nós. É mais fácil dizer: fulano é arrogante e insuportável. É muito mais difícil perguntar: o que na arrogância dele me incomoda tanto? Onde essa arrogância me toca? E diria que talvez ela toque numa parte sua que nunca se permitiu ter autoconfiança, ou que aprendeu que se destacar é perigoso. Então, quando você vê alguém se destacando sem medo, isso ativa a sua própria ferida, o seu próprio conflito não resolvido. Você não está apenas julgando o outro, você está reagindo a uma parte sua que você não conhece ou não aceita. Essa parte é o que Jung chamou de sombra. A sombra é tudo aquilo que nós somos, mas não admitimos ser, e a forma mais comum de não lidar com a nossa própria sombra é projetá-la nos outros, é apontar no vizinho o lixo que está no nosso quintal. Então aquele sentimento forte de repulsa, aquela crítica feroz, funciona como um mecanismo de defesa. É o seu inconsciente dizendo: olha lá, o problema está lá fora, não aqui dentro. Mas a verdade, segundo Jung, é que o dedo que aponta para fora está, na verdade, conectado a uma questão interna que precisa da sua atenção. Vamos sair um pouco da teoria e ir para a vida real. O que é projeção na prática? Projeção é quando você coloca para fora aquilo que não consegue reconhecer dentro de si. Atenção! Não se trata de copiar o comportamento do outro. Não é porque você critica um mentiroso que você também é um. É sobre compartilhar o mesmo conflito interno. Vamos a exemplos claros. Imagine que você critica duramente pessoas que você considera carentes demais, que estão sempre buscando atenção e afeto. Você olha e pensa: que pessoa fraca, que dependência emocional. Mas, se você olhar para sua própria história, talvez perceba que nunca aprendeu a pedir afeto. Você foi ensinado que precisar dos outros é sinal de fraqueza, que você tem que ser autossuficiente o tempo todo. Então você não se permite ser vulnerável, não se permite precisar. O conflito não é a carência, mas a dificuldade em lidar com a própria necessidade de afeto. Ao ver alguém expressando essa necessidade abertamente,
Isso te confronta com a sua própria repressão. Você não odeia a carência do outro. Você odeia o que a carência do outro te lembra sobre a sua própria necessidade não atendida. Outro exemplo. Você despreza pessoas que se exibem, que gostam de aparecer e ser o centro das atenções. Você acha isso ridículo, forçado, mas talvez você tenha aprendido na sua vida que aparecer é perigoso, que ser visto gera críticas, rejeição ou inveja. Você internalizou a crença de que é mais seguro ficar na sua, não chamar atenção. Então, quando alguém quebra essa regra e se exibe sem medo, isso aciona o seu próprio medo da exposição. O conflito é sobre o medo de ser visto versus o desejo de ser reconhecido. A pessoa que se exibe vive esse conflito de uma forma e você vive de outra. A crítica que você faz nasce desse conflito compartilhado, não de uma superioridade moral. Mais um exemplo comum. Você odeia pessoas agressivas, pavio curto, que explodem por qualquer coisa. Você as considera descontroladas, primitivas. Mas ao mesmo tempo você vive engolindo sapos. Você reprime sua raiva o tempo todo para não criar conflito, para ser a pessoa boazinha. Essa raiva não desaparece. Ela se acumula e se transforma em ansiedade, cansaço crônico, dores no corpo. Você não se permite expressar sua raiva de forma saudável. Então, quando vê alguém colocando a raiva para fora sem filtro, isso te choca, porque essa pessoa está fazendo exatamente o que você se proíbe de fazer. O conflito central é como lidar com a raiva. Você reprime, o outro explode. Ambos estão em polos opostos do mesmo problema. E por último, pense nas pessoas que você critica por errarem muito, por serem incompetentes ou desleixadas. Você não tolera falhas. Mas como você lida com os seus próprios erros? Talvez você viva se punindo internamente por qualquer pequena falha. Você tem um crítico interno implacável que não te dá trégua. Você não se permite errar. Então vê alguém errando e talvez nem se importando tanto com isso te tira do sério. Porque essa pessoa está quebrando uma regra que para você é sagrada. A perfeição. O seu julgamento sobre o erro do outro é na verdade um eco da sua própria intolerância com a sua imperfeição. Em todos esses casos, a crítica não nasce do moralismo. Ela nasce do recalque psíquico. Ela é um mapa que aponta diretamente para as nossas próprias feridas e conflitos não resolvidos. Reconhecer isso é o primeiro passo para a verdadeira maturidade emocional. Você já sentiu que não se reconhece nas suas próprias reações? Sabe aquela explosão de raiva que parece vir do nada? Ou aquele julgamento rápido que você faz sobre alguém e depois se sente mal? Jung, um dos pais da psicologia moderna, chamou esses impulsos de sombra. A sombra é tudo aquilo que você precisou esconder para pertencer, para ser amado, para ser aceito. Não é necessariamente o mal. É o não aceito. Aquela raiva que te disseram que era feio sentir. A ambição que foi chamada de egoísmo. A tristeza que você aprendeu a ver como fraqueza. O desejo que se transformou em culpa. Você não eliminou essas partes de você. Você só as empurrou para o porão da sua mente. Para o inconsciente. Só que o inconsciente não esquece. Ele age. E quando ele age, você sente vergonha, culpa ou um profundo estranhamento. Você pensa, nossa, não sei por que reagi assim. Eu não sou essa pessoa. Isso não parece comigo. Na verdade, parece sim. É a sua sombra dando um alô, tentando ser vista. E como essa sombra aparece no nosso dia a dia? Vamos trazer isso para a vida real. Pensa no trabalho. Você critica aquele colega super ambicioso que faz de tudo para crescer, mas no fundo, você se sente frustrado por nunca ser reconhecido. Você chama alguém de incompetente em voz baixa, mas a verdade é que você morre de medo de cometer um erro e ser exposto. Agora, vamos para a família. Você se irrita com aquele parente que você considera dramático, que faz um escândalo por tudo, mas talvez seja porque você nunca aprendeu a expressar a sua própria dor. Você teve que engolir o choro. Você despreza quem reclama de tudo, mas você acumula frustrações até explodir por um motivo bobo. E nos relacionamentos amorosos, você critica quem demonstra dependência emocional, mas você tem um pavor gigantesco de ser abandonado. Você odeia pessoas controladoras, mas se sente completamente perdido quando não tem o controle da situação. A sombra não escolhe um cenário específico. Ela aparece justamente onde você se sente mais vulnerável, mais exposto. Então por que julgar os outros dá uma sensação tão boa, mesmo que momentânea? Porque julgar traz um alívio temporário. É um mecanismo de defesa. Quando você critica alguém, por um instante você se sente melhor, mais forte, mais correto. Pelo menos, eu não sou assim. Mas essa é só uma forma de proteger o seu ego, de não ter que admitir os seus próprios conflitos internos. O julgamento cria uma distância segura entre você e aquilo que dói olhar dentro de si mesmo. Só que toda defesa cobra um preço. E o preço aqui é alto.
Quanto mais você julga os outros, menos você se entende. Quanto mais você aponta o dedo para fora, menos você integra o que está dentro. E qual é o custo de não integrar essa sombra, de continuar fingindo que ela não existe? Quando a sombra é ignorada, você vive reagindo em vez de agir. Você se sente constantemente cansado, drenado, sem saber exatamente o porquê. Você repete os mesmos padrões de comportamento, de relacionamento, e atrai conflitos muito semelhantes vez após vez. A vida começa a parecer pesada. As pessoas parecem difíceis demais. O mundo parece um lugar hostil, mas muitas vezes o conflito não está lá fora. Ele é interno. Você não está em guerra com os outros. Você está dividido por dentro. Então, como a gente sai desse ciclo? Como transformamos essa crítica constante em consciência e em autoconhecimento? E não dizia para você simplesmente parar de julgar. Isso seria reprimir mais uma vez. Ele dizia para você observar. Da próxima vez que algo em alguém te irritar profundamente, antes de atacar ou de se sentir culpado, faça uma pausa, respire e se pergunte com honestidade: o que exatamente nisso está me tocando? Onde essa característica que eu odeio no outro vive em mim, mesmo que de uma forma diferente, mais sutil? O que eu precisei esconder sobre mim mesmo para ser aceito e amado? Isso não é sobre se culpar, é sobre ter maturidade psicológica para se conhecer. A sombra, quando é integrada, quando você a acolhe, ela se transforma em força, em criatividade, em vitalidade. Ela deixa de ser sabotagem. Dias costumava dizer que nós não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim ao tornar a escuridão consciente. É preciso coragem para olhar para o que escondemos. E talvez, só talvez, aquilo que você mais critica nos outros não seja um defeito deles. Seja um pedido da sua própria alma para finalmente se enxergar por inteiro. Se esse vídeo te fez pensar, compartilhe com alguém que também pode se beneficiar dessa reflexão. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conversas como essa. Muito obrigado por assistir.